Vamos começar aí. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, necessitamos da tua presença. E temos uma confiança que tu nos domina, Senhor. E dentro desse domínio, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, nós estaremos mergulhando mais fundo na tua palavra, no teu mover, no teu agir. Que teu Espírito Santo trabalhe em nós, através de nós, e a tua graça, Pai querido, seja engrandecida nesse momento, Pai. Sabemos, ó Rei da Glória, que a tua graça deve nos bastar, meu Deus. Então, vem com o peso da tua glória, tu és o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Hoje nós vamos falar de um salmo bem conhecido, Salmo 23. Amém? Em nome de Jesus. Um salmo de Davi. E nós queremos trazer algumas realidades espirituais para a nossa vida que esse salmo possui. Amém? Nós recebemos uma parte dessa palavra ali na cidade de Batatais, não é da parte do nosso apóstolo, e eu gostaria hoje de compartilhar um pouco daquilo que nós recebemos de unção lá, daquilo que nós recebemos da sabedoria dentro dessa palavra, e nós queremos trazer um ambiente espiritual daquilo que o nosso apóstolo trouxe para nós naquele dia. Então, nós cremos que aquilo que nós saímos para receber dentro das viagens que temos feito, das ministrações que temos acompanhado, nossos líderes, nossos apóstolos, na verdade, Senhor, então nós queremos compartilhar com cada um daqueles que estão nos ouvindo, para que tenhamos o crescimento espiritual que o Senhor tem nos dado. Amém? A palavra de Deus aqui nesse salmo diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu quero trazer para uma tradução que fala: o Senhor me domina, não tenho falta de nada. Então, amados, hoje eu quero trazer essa palavra onde nós podemos entrar as nossas vidas a respeito do domínio que o Senhor quer exercer sobre as nossas vidas. O Senhor, ele quer exercer o domínio dele sobre nós, mas para que ele exerça o domínio dele sobre nós, alguém vai precisar sair do governo, do domínio. Então, não dá para nós termos um governo dividido, um governo onde eu mando e Deus manda. Então, o Senhor hoje, ele quer trazer para as nossas vidas um entendimento de que se queremos que o Senhor nos governe, para entrarmos nas realidades que esse salmo apresenta, nós vamos precisar abrir mão do nosso próprio governo. Observa que lugar maravilhoso que esse salmista fala: o Senhor me domina, não tenho falta de nada. Se está faltando algo na nossa vida, provavelmente o governo do Senhor não está estabelecido na nossa vida. Às vezes já começamos com um pouquinho desse governo, mas o Senhor vai falar para nós: eu quero governar na plenitude dessa circunstância, situação que você está vivendo. Porque Ele quer que verdadeiramente nós andemos totalmente supridos. Então, o que falta para você, às vezes o que falta para mim? Às vezes nos falta um pouco de paz, às vezes nos falta amor, às vezes nos falta a vida de Deus dentro do nosso coração, às vezes nos falta aquela segurança de que Deus é conosco, às vezes nos falta algum tipo de provisão financeira, ou um tipo de provisão espiritual ou dentro da nossa alma, mas o Senhor hoje ele está falando: filho, se eu te dominar, a partir disso você não terá falta de nada. Veja que Davi ele vai colocando aqui: olha, eu tenho lugar para repouso, eu tenho lugar para saciar sede, eu tenho lugar de refrigério, eu tenho lugar de justiça, porque ele estabelece todas essas manifestações de proteção e de cuidado e de provisão para a minha vida. Shalom, shalom, irmã Maria Dirce, Deus te abençoe. Quanto tempo! Então, Deus estabelece esses lugares que ele está enumerando aqui por conta do amor que ele tem ao próprio nome dele. Então, Deus está falando: olha, eu zelo pelo meu nome, eu tenho uma reputação. Então, você entende que Deus não vai te chamar para ser súdito ou súdita de um reino no qual ele não seja um Deus que venha para nos prover. Ele quer prover as nossas vidas, só que para isso nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é poderosa para mudar as circunstâncias do nosso coração. Então, se o Senhor está falando através de Davi: o Senhor me domina, eu não tenho falta de nada, nós precisamos urgentemente
pedir para que o Senhor passe essa realidade espiritual, para que esses pastos verdejantes de repouso, de descanso, estejam em nós. Aí depois, como ele fala, as águas de descanso, águas tranquilas, no refrigério da alma e a justiça venha sobre nós. Amados, como é triste sofrer injustiças, mas o Senhor está falando para nós, eu tenho justiça. Como é triste, como é terrível nós andarmos sem descanso, o Senhor está falando, eu tenho descanso. Deus está falando para nós, eu tenho refrigério, eu tenho as águas tranquilas, eu tenho o que você precisa. Só que é necessário que você permita que o meu domínio esteja sobre você. E como é que Deus nos domina? Às vezes nós achamos que Deus vai nos dominar porque temos alguns sentimentos em relação a Deus. Mas o que o Senhor quer que verdadeiramente nós entendamos que todo o governo que Deus quer trazer é pelo poder da palavra. Às vezes nós achamos que Deus vai fazer algo e a gente fica esperando o sobrenatural, pensando que vai cair alguma coisa do céu para trazer o governo dele sobre as nossas vidas ou uma resolução de problemas. Não é assim que Deus trabalha. Todo o trabalhar de Deus, ele vem na sua vida e na minha vida através da palavra. Então, o que Deus diz é. Mas como que Deus me leva para pastos verdejantes? Através da palavra. Então, se você está numa terra sem alimento, o Senhor vai dar a palavra para que a palavra se transforme em alimento para você. Ah, se você está sem lugar de refrigério na sua alma, o Senhor vai te dar uma palavra e essa palavra vai trazer refrigério para a tua alma. Sabe, amados, o nosso Deus, ele é como aquilo que ele fala mesmo na palavra quando ele vai se apresentar para Moisés. Quando Moisés fala, quem eu vou denunciar ou quem eu vou anunciar que é o meu Deus agora, que está falando que vai tirar o povo do Egito, o que Deus fala para Moisés, você vai me apresentar como eu sou o que sou. Então, o que Deus está falando hoje para nós, se você faz de mim o teu pastor, você vai precisar buscar a minha manifestação para todos os lugares da sua vida. Observe que depois, Davi, ele vai aprofundando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você observa que a presença de Deus é que verdadeiramente faz tudo diferente. Agora, nós, como súditos desse Deus de um reino de paz, de justiça, de alegria, ele precisa da nossa submissão. Ele precisa de que nós entremos num lugar onde vamos aceitar o domínio dele. Então, quando nós entrarmos em ansiedade, nós temos uma palavra para arrancar a ansiedade e para tirar de nós esse lugar onde não há descanso. Então, qual é a palavra que Deus me daria se eu estou com o meu coração sem nenhum descanso? Em ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazei de todas as coisas conhecidas diante do Senhor, o teu Deus. Então, como que essa palavra, como essa orientação vai trazer descanso para você e para mim? Olha, não ande ansioso. Como essa palavra funciona quando você dá crédito para ela? Quando você traz a aplicação da palavra na sua vida? O pastor Alexandre tem pregado esses últimos dias, terça e quarta. Hoje, infelizmente, nós tivemos problemas aqui com o Zoom, não é? E o que ele estava falando a respeito de lugares terríveis de morte. Ele falou de Jairo, falou depois da ressurreição ali de Lázaro. Então, eram lugares de morte. Então, veja aqui, em Jairo, ele trouxe, não temas, crê somente. E essa palavra deveria tirar todo o medo do coração de Jairo. Então, quando você e eu estamos numa situação como a desse salmista aqui, por exemplo, no vale da sombra da morte, o que eu e você precisamos? De uma palavra para sustentar. E essa palavra, ela vai se transformar num caminho para que nós coloquemos os nossos pés. Você já observou que quando Pedro, ele vai ouvindo lá Jesus, ele chega, ele vê Jesus andando sobre as águas? Eu não sei quem pregou isso esses dias, se foi eu mesmo que falei, não me lembro. Mas o que Pedro fez? Ele falou, és tu, Jesus? Manda eu ir ter com o Senhor. Ou seja, libere uma palavra. Quer andar debaixo do domínio do Senhor sem ter falta de nada? Ande debaixo da palavra. Então, nós não podemos passar a nossa vida em angústia, em tribulação, em dores,
Ou nós vamos passar a nossa vida com essas circunstâncias que eu estou falando, porque não temos uma palavra. Quando Jesus liberou, sou eu, venha, saia do barco, o que Pedro fez? Aquela palavra se transformou como um chão firme debaixo dos pés de Pedro. Então, se nós estivermos naufragando, ou se nós estivermos acomodados ainda no barco, é porque verdadeiramente ainda não recebemos uma palavra. A palavra de Deus, querido, querida, é aquilo que mais concreto você pode ter na sua vida. A palavra de Deus é aquilo que vai nortear a tua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Deus. E nós precisamos urgentemente entrar neste lugar onde o Senhor está te convidando para fazer algo maravilhoso diante dele, que é crer. O poder de crer naquilo que Deus fala. Você imagina que quando nós não cremos no que Deus fala, nós estamos fazendo Deus mentiroso? Às vezes nós não conseguimos pensar nesse aspecto. Mas é importante nós pensarmos nesse aspecto. Quando nós não cremos no que Deus fala que Ele vai fazer nas nossas vidas, que Ele está vindo com providência, que Ele é o Deus, como Ele fala aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Quando nós duvidamos da companhia de Deus no vale da sombra da morte, nós estamos falando para Deus, Deus, Tu és um belo mentiroso. E será que isso entristece ou não o coração de Deus? A palavra de Deus diz que Ele é fiel. Agora, nós, livro de Timóteo, várias vezes nós damos Timóteo falando, fiel essa palavra, digna de toda aceitação. Fiel essa palavra, digna de toda aceitação. Então, nós vamos ter que escolher como nós vamos fazer com a palavra que Deus libera para nós. Aqui, Davi está nos convidando a entrar nesses lugares. Mas só que dentro dessa outra tradução que eu li para vocês, o Senhor me domina, eu não tenho falta de nada, é necessário que haja um reconhecimento de quem é o domínio. Então, por isso, Davi podia andar nesses lugares aqui. Se você pensar ao contrário do refrigério, do descanso e das águas, aqui ele fala de pastos verdejantes, de águas de descanso, refrigério de alma e de justiça. 4 características. Se nós pegarmos as situações em contrário, o que estava verdadeiramente dominando Davi? A palavra que ele recebe, a presença de Deus em forma de uma palavra, porque a palavra é viva, a palavra é Cristo. Agora, quando nós deixamos de andar na palavra e com a palavra, Jesus caminha comigo, e conforme ele vai caminhando comigo, eu vou crendo e vou manifestando fé, então não tem domínio, então me faltam as coisas. Me falta um entendimento da completude daquele que caminha comigo. Amados, e algo que Deus hoje colocou para que eu estivesse orando, eu não consegui fazer todas as orações que eu queria, porquanto nós tivemos aqui algumas pessoas em casa, graças a Deus por isso, foi um tempo de comunhão muito maravilhoso, e o pastor Alexandre ainda está com eles, glória a Deus por isso, mas eu quero dizer, amados, que hoje, orando, o Senhor veio e falou da transição da cruz do Calvário para ouvir a palavra. Nós temos ali Lia, em Gênesis, capítulo 29, quando Deus ele quer reverter a situação de Lia, que era uma mulher amargurada, que era uma mulher preterida, e Jesus vem e fala, Lia é preterida, existe uma mulher amada, é Raquel. Mas Lia, ela foi colocada de escanteio, porque ela era preferida do coração, sim, de Jacó. E o que Deus fez? Vendo Lia, que era preterida, fê-la fértil. E aí, quando ela é engravida, ela fala, eis um filho. Agora meu marido vai me amar. Agora, por que Deus deu um filho para Lia? Sabe por que Deus deu? Porque ele estava inserindo Lia dentro de um contexto de príncipes, governantes que haveria de ter em Israel. Ele estava formando ali, através do ventre estéril de Lia, uma nação. Ele formaria as 12 tribos de Israel a partir daquele primeiro filho que ele dera para Lia. E às vezes nós estamos neste lugar onde Deus quer nos dar provisão e nós recebemos algo da parte de Deus, nós engravidamos da parte de Deus, de um propósito de Deus, só que nós não conseguimos entender aquela completude e achamos que aquilo é para satisfazer as nossas carências. Porque ela pegou a vida de Rúben, ela deu o nome para aquela primeira criança de Rúben, e ela falou, agora meu marido vai me amar. Mas Deus estava falando, agora eu estou dando aquele que poderia ser, depois ele põe os pés pelas mãos, mas
aquele que poderia ser o primogênito e que haveria de fazer parte dos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, às quais eu vou dar características de governantes na terra. Lia estava desapercebida disso, porque ela estava só olhando para a sua própria necessidade, para a sua própria carência. Então, o que Deus fala através de Lia é que levante os teus olhos para mim. Olhe para aquilo que eu posso fazer por você. Se eu te dominar, você não terá falta de nada. Se eu colocar a minha mão sobre você e você crer que a minha mão vai te conduzir através da minha palavra, você vai estar sempre acompanhado, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Se você parar de endeusar a si mesmo e as suas dores, o ser preterida, as suas carências, e ao invés de você olhar para o filho, daqui a pouco nós vamos chegar para o verdadeiro filho que ela deveria ter olhado, ou o verdadeiro propósito que Deus estava dando para ela, então nós teremos algo que seja substancial e vai passar para a eternidade. O problema de Lia é que ela queria ser saciada naquele momento, naquela carência que ela tinha de mulher, uma mulher preterida, uma mulher que estava sendo, entre aspas, trocada. E às vezes nós nem estamos sendo trocados por ninguém, mas existem traumas e machucaduras dentro do nosso coração e faz com que nós vejamos circunstâncias em que parece que estamos sendo preteridos. Mas hoje, de alguma maneira, o Senhor quer falar, eu quero lavar isso, porque eu sou o teu pastor, e se você me deixar dominar, você não terá falta de nada. Você vai ser uma pessoa plena, completa. Você vai entrar num processo que vai crescendo, crescendo dia após dia, e eu vou manifestando o meu caráter de amor por você, não através de algo meloso ou simplesmente sentimental, mas é algo de mudança profunda no teu caráter, porque sai o caráter de Adão e vai entrando o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo, ele vai se manifestando em perfeição dentro de você e dentro de mim. E essa mulher chamada Lia, quando ela percebe ali, Jacó não a amou porque ela lhe deu o Rúben e ela falou, eis um filho. E nós sabemos que aquilo era para que Jacó a amasse. Agora, Deus, ele tem uma outra manifestação. Quando ele envia, nós vamos falar profeticamente um pouquinho a respeito daquilo que o próprio Deus fez para nos resgatar das nossas carências. Vamos pegar Lia como a humanidade carente, a humanidade que entrou em pecaminosidade, a humanidade que estava esquecida e que não tinha nenhuma fertilidade em si mesma para oferecer para Deus. Aí Deus vem e fala, eu vou gerar da mulher, eu vou gerar um descendente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é um outro tipo de filho. É uma manifestação de um Cristo vivo que vem tirar de nós o lugar de vexame. Então, às vezes, nós estamos inseridos num contexto em que Deus gerou algo dentro de nós, mas nós não entendemos isso e não permitimos a cura profunda da nossa personalidade carente. Mas Deus está falando, olhe para o filho, eis um filho. Um menino já foi te dado. Isaías, capítulo 9, eis que um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor está falando, eu dou para você o meu filho, e eu quero que você coloque o meu filho dentro do propósito, não para curar essa carência de preterida que você tem, de acordo com o seu olhar. Porque se ela tivesse olhado, Deus me ama o suficiente para me colocar dentro do propósito dele como matriarca, de 4 filhos que vão formar os príncipes de Deus na terra, ela talvez tivesse se alegrado. Então, talvez, dentro do propósito de Deus que há para a tua vida, você não está conseguindo se alegrar em meio a situações desse gestar de Deus dentro de você, porque você ainda não entendeu o propósito eterno de Deus. O teu sofrimento e o meu sofrimento vai gerar para Deus. Eu não estou aqui fazendo apologia de sofrimento. Mas eu estou falando que as tuas feridas, se você colocar as tuas feridas no lugar certo, as tuas machucaduras no lugar certo, Deus vai levantar algo que vai fazer com que o nome dele seja glorificado. Haverá poder naquilo que você passou de tristeza, de dores, haverá poder de Deus para curar outras pessoas, para que o propósito eterno de Deus se achegue sobre a sua vida e o teu povo. Então, amados, o que Deus está falando, eu quero que você suba. Eu quero que você suba para o meu tempo de provisão. Deixa eu te dominar.
Deixa eu te mostrar o meu plano, o meu propósito para você. Deixa eu te levar à frente, porque se você estiver passando no vale da sombra da morte, eu quero estar presente com você e mostrar o meu cajado que te aproxima. O que é o cajado? Se não ele, o cajado tem a ponta assim, amados. Ele é um anzolzinho, o qual Deus passa o pastor passa no pescocinho da ovelha e puxa ela para trás. Às vezes ela está querendo varar a cerca, às vezes ela está querendo entrar num lugar de risco, aí o pastor vai lá com aquele cajado e pega ela pelo pescoço e puxa para trás. Então o Senhor está falando aqui para o salmista, está passando pelo vale da sombra da morte, ei, eu coloco o meu cajado e te puxo para perto e não permito que você escape. Eu uso a minha vara, sim, para afugentar aqueles que podem vir contra você. Vou afugentar o lobo da tua vida, mas também, se for necessário, você vai precisar levar umas pancadas e umas corrigidas, porque eu sou teu pai. Eu quero que você tenha tudo e eu não vou permitir que você fique no mimo. Eu não vou permitir que você fique em zona de conforto. Eu vou te desafiar. Ô, Calafia. O Senhor hoje, ele está te chamando e me chamando para desafios. Desafios para entrar dentro do propósito de Deus, onde ele vai moer a tua vida e a minha vida, para que entendamos que há um propósito maior. Lia, ela foi tendo lá o seu, vamos pegar os 4 primeiros filhos de Lia, ela teve Ruben, eis um filho. Aí, em seguida, veio Simeão, Shimeon, Shema, ouvido, ouça. E o que é que Deus está falando desses pastos verdejantes? Se você me deixa dominar, não por um sentimento, mas por uma palavra que eu libero para você, então o que vai acontecer? Daqui a pouco, Levi quer dizer unido com Deus. Você está unida comigo e daqui a pouco você vai fazer algo muito maravilhoso, que é Judá, que quer dizer louvor, que é o que o salmista vai terminar fazendo aqui. Aí ele fala assim, ó, porque o teu cajado, o teu bordão me consola, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e certamente bondade e misericórdia, que é de ti, me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa para sempre. Então, amados, o que o Senhor está falando hoje, deixa eu cumprir o meu propósito em você. Nós temos um tempo em que, dentro daquilo que são os tempos e estações de Deus, nós vamos mudar de uma atmosfera. Eis um filho, que é a cruz do Cristo vivo levantada, e Deus falando: olha para ele, olha para a natureza do cordeiro, que despedaçou a natureza da serpente. Olhe para ele e deixe que eu coloque essa essência dentro de você e deixe crescer essa essência através de me ouvir. E conforme você vai me ouvindo, você vai se misturando comigo, você vai tendo acordo comigo, porque você anda comigo e nós andamos juntos, então nós temos acordo. Como diz lá em Amós, andarão 2 juntos se não houver acordo. Então o Senhor vem e vai colocar acordo entre nós, e aí depois nós vamos fazer algo maravilhoso. Nós vamos adorar ao Senhor. Estudar, louvor, adoração, guerreiros que batem o pé, que dão o ritmo da marcha, que se levantam para fazer sons na presença de Deus. E a presença de Deus, ela vem manifestada nos adoradores, os quais o Senhor está procurando para esse tempo. Então, amados, o que Deus vai falar para nós hoje é: eu estou te desafiando a entrar em lugares mais profundos, onde eu me torno um com você, e esse estar comigo vai levantar um altar de adoração diante de mim, e você vai ser grato por tudo aquilo que eu já estou fazendo na tua vida. Não como Lia, que a cada filho falava: agora meu marido vai me amar. Agora esse dom espiritual que está chegando sobre a minha vida vai fazer com que todo mundo me ame. Vai fazer com que o meu pastor me reconheça. A minha esposa me reconheça. Meu esposo me reconheça. Ai, agora porque eu fiz algo na minha vida, eu comprei um carro, eu troquei de casa, eu estou mudando aqui e ali. Agora as pessoas vão me amar. Deus vai falar para você: não, filha. Cada uma das manifestações que eu estou tendo aqui em Gênesis capítulo 29 ou um Salmo 23 é uma manifestação do meu amor. Eu quero que você receba a manifestação da minha provisão. O Senhor me domina, não tenho falta de nada. Conforme Deus foi dando aqueles filhos para Lia, ele estava falando: deixa o meu domínio entrar, para que você não tenha mais falta do amor de Jacó. Jacó já tem o coração preenchido, ele ama Raquel. Então foi a escolha de Jacó amar a Raquel.
Ele a viu e a amou. O coração dele fez tudo certo. Pagou 7 anos para ter aquela mulher. Mas o pai dela, astuto, fez com que Lia se casasse. Colocou Lia numa enrascada. E é exatamente isso que aconteceu conosco. Nosso primeiro pai pecou, Adão pecou e nos colocou numa enrascada. Só que Deus, ele fez algo tremendo. Ele enviou o plano de salvação. E ele falou: se houver um olhar para aquele que é o filho, aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu começo a falar com você. O seu espírito vai estar vivo. Eis o filho. Olha aí, Rubem. E aí você ouve a minha voz, se une comigo, e nós vamos adorar juntos, e você vai habitar na minha casa para todo sempre. Agora, Deus está esperando que você aceite o desafio de passar pelo vale da sombra da morte. Deus está esperando que você e eu aceitemos o desafio de parar de buscar a aprovação daquilo que é terrenal, daquilo que é dessa terra. Deus está esperando que nós venhamos a ter uns olhos diferentes do de Lia. Lia, ela tinha as características de ser uma mulher enfraquecida. A palavra de Deus fala que ela era assim, como se fosse uma mulher sem brilho, feiosa. E ela era feiosa não por fora, ela era feiosa por dentro. Porque ela nunca conseguia entender que aquela semente maravilhosa que Deus estava dando através da maternidade era uma forma de Deus falar: eu atento para a sua dor. E ela nunca era curada. Veja, uma mulher tão terrivelmente machucada e ferida, mesmo tendo um filho, o qual ela falou louvor, que é Judá, ela não adorou a Deus. Ela não se prostrou diante de Deus, ela não reconheceu Deus na vida dela. Então, o que está acontecendo na sua vida? Que Deus tem dado pastos verdejantes, Deus tem dado águas de descanso, Deus tem dado refrigério à tua alma, Deus tem guiado você por amor ao nome dele nas veredas da justiça, e ainda assim não conseguimos descobrir e desfrutar de que Deus nos ama. O que está acontecendo conosco? O que está falando mais alto? Que tipo de palavra? Shimeon, Simão, ouvir, ouvido. O que está acontecendo? Uma das funções do pastor, um mosquitinho aqui, uma das funções do pastor é limpar o ouvido da ovelha. É limpar o nariz da ovelha. Porque as varejeiras vêm e botam os ovinhos no nariz, e o pastor vai lá e ele pega algo para limpar. A ovelha é um animalzinho tão tolinho que ela cai com a barriguinha para cima e ela não se levanta, porque ela não tem esse poder, ela precisa de alguém. Então, o que Deus está falando hoje para mim, eu quero ser o teu pastor, mas um pastoreio de domínio, de governo. Eu quero dominar tudo. Eu quero que você entenda quem eu sou para você. Eu tenho te premiado, eu tenho te presenteado, eu tenho te dado muitas coisas, e por que você não deixa eu preencher o vazio do teu coração? Você, às vezes, já está assentado em lugares com os príncipes. Às vezes, nós já estamos assentados com aqueles que, como diz a palavra de Deus, faça a sua obra com excelência e você será colocado entre os príncipes. Às vezes, você já está em lugares de principado já. Você já está governando junto com os príncipes, mas o adversário está roubando a alegria do teu governo junto com os príncipes. Isso pode ser aqui na Terra e pode ser nas regiões espirituais, onde você já começou a executar governo naquilo que vinha contra a tua casa, contra a tua família, e o Senhor está te dando autoridade e você está governando. Saiu daquele lugar de paralisia, de esterilidade. As coisas estão começando a funcionar, mas ainda assim, de alguma maneira, o adversário está te enganando e te iludindo, e você fala: estou passando o vale da sombra da morte sozinha. Não está. A vara e o cajado do Senhor estão aí, perto de você, para fustigar o inimigo, para te dar algumas correções e para te trazer para perto do coração do Pai. A segurança nos braços do Pai. No nosso apóstolo, ele pegou uma criança lá em Batatais, ele chamou um menininho preparado pelo Senhor, quietinho no colo dele. Ele pegou o menino, pôs assim e falou assim: veja, eu falo para ele descansa. O menininho pôs a cabecinha no ombro dele. Ele descansa. E é o Senhor, o colo do Senhor, os pés do Senhor que vão nos levar para esses lugares. Nós não vamos sozinhos para esses lugares. Aquela mulher, a Lia, ela não conseguiria engravidar sozinha. Ela precisou de auxílio de alguém. E o que Deus está falando para você, filha, eu tenho te engravidado dos meus sonhos, dos meus projetos. Coloca os teus olhos no lugar certo.
Coloca os teus olhos em mim, que eu estou te amando, com a provisão de te deixar participar do meu propósito e meus planos eternos. Pare de chorar pelos cantos. Pare de mendigar o amor do homem. Pare de mendigar aquilo que verdadeiramente não está preparado para você. Eu tenho algo de glória preparado para você. Eu já preparei um caminho profético para você. A cruz de Cristo, ouvir a Deus, se unir com Deus e depois adorar. E a adoração vai trazer com ela tudo quanto necessitamos. Os passos verdejantes, as águas de descanso, andarmos dentro daquilo que ele está falando. Preparas para mim uma mesa na presença do meu adversário. O que é uma mesa, amados? O adversário vai ter que reconhecer algumas coisas. Você vai ter uma mesa de provisão, de fartura. Na presença do adversário, e na presença do adversário, Deus vai mostrar que tem unção na sua vida, que tem alegria na sua vida. Mas nós estamos tão embrutecidos, estão, como que eu posso dizer, calejados com aquilo que acontece ao nosso redor, que não conseguimos dar valor àquilo que Deus está colocando de gravidez. Enquanto o Senhor está falando, eu quero que você participe do meu propósito eterno, você está falando, eu ainda tenho dores. Enquanto Deus está falando, eu quero que você participe do governo que eu tenho sobre essa terra, nessa temporada, nesses últimos dias, nesse tempo do fim, porque eu escolhi você, eu achei graça em você, porque você é alguém que eu preparei para esse tempo. Nós estamos falando, ainda me falta alguma coisa? Alguém vai ter que me amar. Sabe, amados? Olha que coisa tremenda. Abraão entrou para conversar com Deus e Deus falou assim para ele: Oi, Abraão, tudo bem? Você será um homem abençoado. É... E Abraão falou assim para ele: Ah, que se fará de mim? Eu só tenho o meu filho, eu não tenho filhos. E Deus falou antes para Abraão: Foi isso que Deus falou para Abraão: Eu serei o teu grandíssimo galardão. Você imagina o Deus de toda a terra chegando para você e falando: Paulo, eu serei o seu grandíssimo galardão. Aí Paulo fala para ele: O que será de mim? Eu não tenho filhos. Então, quem estava em primeiro lugar? O grandíssimo galardão que era o Deus Todo-Poderoso ou o Filho? Então havia uma frustração no coração de Abraão, o qual Abraão estava declarando com a própria boca dele que era maior do que a presença de Deus, não é? Aí Deus teve paciência e misericórdia. Ele olhou e falou assim: Abraão, Abraão, você não sabe de nada. Eu vou fazer você fazer uma entrega. E eu vou ser o seu grandíssimo galardão, porque o teu filho vai para um lugar onde ele precisa ir. O trono do teu coração sou eu que vou habitar. Sou eu que vou me assentar lá. E o teu filho vai para o lugar onde ele precisa estar. O teu filho vai vir depois de mim. E aí Abraão teve que passar pela entrega que ele passou, e nós já sabemos a história. Então, amados, às vezes o Senhor está falando: sou eu a tua provisão. O Senhor está falando: eu te domino, você não tem falta de nada. E nós estamos como Abraão, obstinados pelo nosso próprio plano e propósito. Eu não tenho herdeiros. Para quem que eu vou deixar tudo isso que foi construído? E Deus está falando: ei, olha para mim, eu sou o seu grandíssimo galardão. Eu sou tudo que você precisa, Abraão. E aí, amados, nós precisamos hoje entender que há um desafio da parte de Deus. Você vai me entregar tudo? Você vai conseguir reconhecer que eu estou caminhando com você? Você vai conseguir entender que eu já estabeleci uma cruz do Calvário e eu quero que você olhe para a cruz e não para a sua necessidade. Olha que concorrência tremenda a qual Lia passou. Olha que disputa. Deus falando: eu vi que você era estéril. Vou te amar com o meu projeto. E ela com o projeto dela. Havia uma concorrência. Qual é o teu projeto? Que está concorrendo com a fertilidade que Deus já te deu nele. O que é que está concorrendo? E que Deus está falando: você vai precisar entender que eu tenho algo mais profundo para você. É um caminho profético que eu tenho para você. De destino eterno, duradouro. Onde você, lá no quarto filho, vai entender que é para me adorar, que é para bendizer o meu nome. E eu serei o seu grandíssimo galardão. E eu estarei guardando você de toda e qualquer situação difícil. Eu vou te apresentar aos teus adversários.
e você estará feliz, satisfeito comigo. Vai haver unção para você, vai haver óleo sobre a tua cabeça, vai haver alegria farta sobre você. O vinho da minha presença vai te dar alegria. Não será uma embriaguez do vinho dessa terra. Porque, às vezes, amados, nós podemos estar embriagados com o vinho dessa terra, procurando, de alguma maneira, ser saciados nas nossas carências e necessidades, como Lia hoje estava. E o Senhor está falando, filho, filha, venha e descanse na minha mesa. Descanse em minha presença. Sou eu que vou fazer todas as coisas por você, através de você, para você. Descanse em mim. Hoje, eu quero te convidar a entrar no senhorio perfeito do nosso Deus e falar para ele, tudo bem, Senhor. Sabe por que, amados, o Senhor está falando isso hoje? Porque lá na frente, esse homem chamado Abrão, ele teve que fazer o sacrifício. Então, entregue agora. Entregue agora. Fala, tá bom, Senhor, eu entendi. Que o Senhor seja o meu grandíssimo galardão. Eu não quero ficar com nem o Isaac, passando tanto tempo. Isaac nem tinha sido gerado ainda, mas já era um ídolo no coração de Abraão. E Deus permitiu ele passar todo o processo para depois entregar o ídolo lá na frente, não é? Em qual circunstância você e eu estamos? Em qual circunstância? Às vezes estamos como Lia, sem entender o propósito de Deus, sem entender os presentes de Deus para nós. Às vezes estamos no vale da sombra da morte, sem entender que Deus está conosco com vara e cajado, tudo pronto. Os adversários chegando e nós achamos que a nossa mesa não está preparada. Onde você está hoje? Onde você está com o Senhor teu Deus hoje? Faça sua oração. Fale para Ele. Senhor, tu estás me desafiando. Eu quero aceitar o desafio de não ter nada entre eu e o Senhor. Tu serás o meu grande galardão. Eu prefiro a tua presença. Eu quero entregar aquilo que às vezes nem nasceu ainda, mas já ocupa o trono do meu coração. Deu para entender essa palavra? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui, Senhor. Entendemos que tu tens uma movimentação para nós, uma movimentação de entrega, uma movimentação do teu poder, uma movimentação para nos fazer felizes e supridos. Pai, quão maravilhoso é ver esse salmo. Tu estava falando, o Senhor me domina, não tenho falta de nada. Então, tu estás falando de provisão, Senhor. Tu estás falando de andarmos em alegria. Tu estás falando em andarmos totalmente supridos pela tua presença. Onde, Senhor, já sacrificaremos aquilo que nem chegou a nascer ainda, mas de alguma maneira é uma expectativa dentro do nosso coração que já se transformou num ídolo. Mas nós já queremos colocar todas essas coisas já diante de ti. Clamamos, ó Rei da Glória, que tenhamos um coração que já reconhecemos que o Senhor tem nos colocado entre príncipes pela excelência daquilo que manifestamos. Senhor, nós queremos clamar diante de ti que os nossos olhos espirituais sejam abertos, e a temporada agora de Simeão, ainda que haja a cobertura de Rubem o tempo inteiro, eis um filho, o qual nós já declaramos que é o Cristo vivo, o Cordeiro de Deus, sacrificado a nosso favor. Então já colocamos nessa temporada de mudança, onde vamos entrar no lugar de ouvir a tua palavra, Simão, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o nosso ouvido espiritual seja aberto e as águas da morte, Senhor, as águas do rancor, da amargura, sejam vencidas, em nome de Jesus. E aquilo que é a tua palavra poderosa, que vem para lavar, ó Pai querido, e bate contra as águas de morte, que elas sejam mais poderosas, ó Pai querido, e venham expelir as águas de morte que às vezes ficam até os nossos ouvidos, e nada do que tu dizes é suficiente para lavar os nossos ouvidos, Pai. Não, Senhor, hoje nós rejeitamos essa atmosfera maligna e declaramos que eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nós entraremos pela sua palavra em unidade com ele. Aquele que aceita o Cristo vivo se torna um com ele. Senhor, nós aceitamos essa unidade e juntos nós poderemos adorar ao Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, nós queremos abrir mão de todo projeto que não tenha o Senhor como grande galardão, como grande prêmio que vamos ter na nossa vida. Porque tu disseste na tua palavra, olha, aquele que se aproxima de mim deve crer que eu existo. E eu dou o prêmio para aquele que vem até a minha presença. Nós queremos que tu sejas o nosso prêmio. Não é um prêmio qualquer. Não é o filho, não é várias gestações,
Não é o Rei da Glória, pastos verdejantes. Não, Senhor, é a tua pessoa bendita. Tudo isso são bênçãos que vêm depois que tu operas em nós, ó Pai, que é do poder da tua presença. São bênçãos decorrentes da tua presença. E é isso que precisamos. Em nome de Jesus. Lembro que para gerar Isaac, tu fizeste uma mudança do DNA de Abrão. De Abrão, ele passou a chamar Abraão. Porque tu colocaste o fôlego teu, Senhor, na vida de Abraão. Assim como tu fizeste na vida de Sara. Ah, Pai querido, ela tinha uma manifestação, um nome e uma identidade. Tu vieste e deste o teu fôlego ali, ela se chamou Sará. Ó, Pai querido, então, em nome de Jesus, a ambos tu colocaste parte do teu nome. E colocar nome quer dizer dar identidade. Para que eles gerassem Isaac. Então, meu Deus, em nome de Jesus, há gestações poderosas para nós. Vindas da tua parte. E nós estamos clamando diante de ti que não percamos o tempo da tua visitação. Não percamos o tempo da tua visitação, porque os desafios virão. E nós queremos estar preparados. Muda a nossa identidade através do encontro poderoso com a palavra viva. Nós ouviremos a tua voz nos fará promessas e estaremos unidos. E assim como para Abraão e Sara, ó Pai querido, tu deste motivo de riso, tu nos dará motivo de riso também, Senhor. Em nome de Jesus. Que teu povo saia abençoado dessa pregação, Senhor. Abençoado pelo domínio de Deus, que pela sua palavra vem exercer governo sobre nós. Comando sobre nós. Que nós, como teu povo, aprendamos ao Simeão o ouvido. Ouvir o Shema Israel. Ouve, ó Israel. Que nós possamos ouvir a tua voz. E essa voz que sustenta os mundos, sustente todo o nosso mundo interior. E traga vida e vida com abundância em nós. Sei. Nós declaramos e sentenciamos as águas de morte agora, vencidas pelo poder das águas vivas. Como tu diz na tua palavra, a tua voz é como o som de muitas águas. Que essas águas de vida façam manifestações tão tremendas que as águas de morte fujam. Porque tu deste para nós a autoridade de sentenciar as coisas malignas. E nós sentenciamos as águas malignas, ó Deus, que vêm para nos manter em lugares de paralisia espiritual, infertilidade espiritual. E não crermos que tu és o Deus do nosso descanso, como o salmista com tanta propriedade descreve no Salmo 23. Ele me domina, não tenho falta de nada. Nós sentenciamos todo impedimento daqueles que querem descanso de Deus e não conseguem, porque a água azul, o Pai querido, atrapalhando, impedindo. Águas de morte impedindo. Em nome de Jesus, que elas sequem, sejam geracionais, sejam elas pela própria pecaminosidade nossa, que elas sequem, porque apresentamos o Cristo vivo agora diante de ti, clamando por perdão, Senhor. E que essas águas baixem e sequem, e nós vamos passar a pé enxuto, e vamos nos encontrar contigo, de maneira a termos motivo de muito riso, motivo de muito cálice transbordando, motivo de muito vinho sobre nós, vinho da alegria do Senhor, para que teu nome seja engrandecido e glorificado, tu és Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus, que Deus abençoe, e creio que esta é a palavra para hoje. Muito obrigada a todos. Domingo, culto, às 19 horas, em nome de Jesus. Amanhã, Oséias, pastor Alexandre, às 7h30 da manhã. Deus abençoe. Shalom, shalom. Até mais. Glória a Deus. Aleluia.